Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero vos trazer um devocional maravilhoso da parte de Deus para os vossos corações, que se encontra no Antigo Testamento, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. O texto sagrado diz o seguinte: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou o nome, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Hoje eu vou estar tratando um tema glorioso que diz o seguinte: a oração espetacular de Jabes. Amém? Mas antes de eu estar fazendo exposição desses dois versos da palavra de Deus, eu quero fazer uma breve oração. Pai bendito, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero, Senhor, te agradecer por esta noite maravilhosa. Senhor, ilumina nossos entendimentos, fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha nos alimentar, nos orientar e nos consolar, nos edificar para louvor do seu nome, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, eu quero destacar aqui os 5 pedidos de Jabes. Mas antes de eu estar enumerando esses 5 pedidos, né, que Jabes fez aqui na sua oração espetacular, eu quero trazer o significado do seu nome. Jabes significa dor, aflição. O seu nome implica aflição. E nós vamos ver, irmãos, que o primeiro pedido que Jabes vai fazer nesse texto, ele vai dizer o seguinte: abençoa-me muitíssimo. Olha o primeiro pedido que Jabes vai fazer aqui, ó. Abençoa-me muitíssimo. A Bíblia relata mais de 8.000 bênçãos para o povo de Deus. Olha que curiosidade maravilhosa. Nós temos na Bíblia, irmãos, mais de 8.000 bênçãos à nossa disposição. Creia que Deus tem bênção para conceder à sua vida, à sua família, o seu ministério. O segundo pedido espetacular de Jabes nesta oração, ele diz: amplia os meus termos. Amplia os meus termos. Precisamos crescer em tudo, na igreja, no ministério, na família, espiritualmente e, por que não, financeiramente. O texto de Isaías 54, versículo 2, é um texto maravilhoso, porque ele diz assim: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações,
se estendem. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Isaías 54, versículo 2. O largamento da tenda é uma metáfora de grandes bênçãos de Deus sobre a vida do seu povo. Amém? E então Jabes, ele diz, amplia os meus termos. Né? Então o Senhor, nesse texto de Isaías 54, ele diz, afirma bem as tuas estacas, amplia o lugar da tua tenda. Deus, ele é um Deus que nos abençoa, ele é um Deus que responde às nossas orações, ele é um Deus que nos dá crescimento espiritual e também material. Amém? O terceiro pedido espetacular de Jabes, ele diz, seja a tua mão comigo. Jabes, ele deseja que a mão do Senhor esteja com ele, né? E nós sabemos bem o que o profeta Isaías escreveu no seu capítulo 59, versículo 1, né? Que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, né? Esse texto de Isaías 59, versículo 1, nos fala de duas coisas sobre Deus. Primeiro, que as mãos do Senhor são as mãos que salvam, que libertam o pecador do lamaçal do pecado. E nós sabemos também a segunda verdade, que o Senhor se inclina para ouvir a oração do seu povo. Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que responde. Os ouvidos do Senhor não estão tampados, não estão agravados para que não possa ouvir. Ou seja, a linguagem ali é que Deus se inclina para ouvir o clamor da sua igreja. Minha irmã, meu irmão, Deus escuta, Deus ouve as suas orações. Creia nesta palavra. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Amém? Isaías 41, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Embora essa frase, esse texto esteja em um contexto de juízo de Deus, né? Ele diz, operando eu, quem impedirá? Né? Mostrando a onipotência do Senhor, a soberania do Senhor, mesmo quando Deus estende as suas mãos para aplicar o seu juízo, né? Ele é Deus, ele é o Senhor da história. Ninguém pode escapar das mãos do Todo-Poderoso. Operando ele, ninguém pode impedir. Não há inferno, não há principado, não há potestade que possa impedir o agir de Deus sobre a vida da sua igreja. Quando ele quer mudar cativeiro, ele muda cativeiro. Quando ele quer salvar, ele salva. Quando ele quer libertar, ele liberta. Porque ele é Deus, operando o Senhor na sua vida, minha irmã. Na sua vida, meu irmão. Quem pode impedir? Amém? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, Pedro nos orienta, nos ensina a nos humilharmos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que em seu tempo Ele nos exalte. Humilhação é a atitude de uma pessoa humilde. Só os humildes que reconhecem suas limitações, suas falhas, suas fraquezas, se aproxima da mão do Senhor com humildade, com arrependimento, com fé. Então eles começam a invocar o nome do Senhor, pedir perdão, buscar um renovo, pedir restauração, e então eles se humilham diante das potentes mãos do Senhor. E no tempo certo, Deus exalta este servo e esta serva do Senhor. Amém?
Pedro ainda ele continua a nos ensinar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. Creia nesta palavra. O quarto pedido espetacular de Jabes diz o seguinte: guarda-me do mal. Jabes pede para o Senhor: Senhor, guarda-me do mal, né? Jabes entendeu que o inimigo iria começar a atacá-lo. Então ele começa a orar, ele começa a pedir: Senhor, guarda-me do mal. E eu quero ler com vocês, né, a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17. Jesus faz uma oração no versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Uma palavra gloriosa, João 17, 15. Estamos aqui no tema sobre a oração espetacular de Jabes. João 17, versículo 15, diz o seguinte, amada igreja: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A oração que Jesus faz a favor do colégio apostólico é para o Pai não tirá-os do mundo, mas para que os livre de todo o mal. Essa oração de Jesus, essa oração intercessória de Jesus, irmãos, né? Que o Senhor possa te livrar de todo o mal, que o Senhor possa guardar a sua casa, que o Senhor possa guardar a sua família. Nós estamos debaixo desta oração sacerdotal do Senhor Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por mim, que intercede por você à direita de Deus Pai. Então creia que aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, não permitirá que nenhum mal te atinja. Amém? A quinta e a última oração, né? O último pedido espetacular que Jabes faz é o seguinte: guarda-me da aflição. Porque desde quando ele nasceu, a aflição o perseguia, a dor, a tribulação o perseguia. Então ele pede: guarda-me da aflição. Amém? Ele pede para o Senhor: guarda-me da aflição, porque ele estava cansado de tanta dor, de tanto sofrimento. E o texto vai dizer o seguinte, que Jabes foi o mais ilustre do que os seus irmãos. A palavra ilustre, que se distingue por qualidade admiráveis, nobre, célebre, notável, né? Então o Senhor exaltou este homem. O Senhor exaltou esse personagem bíblico. Somente 2 versos da palavra de Deus são dedicados à sua biografia. Em 1 Crônicas, capítulo 4, os versículos 9 e 10, apenas 2 versículos falam desse personagem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, eu não sou adepto da teologia da prosperidade, porém eu não faço apologia à miséria. Deus tem mais de 8.000 bênçãos, né? Na sua palavra, trata sobre essas bênçãos, amém? Glória a Deus. Então, eu não faço apologia à miséria, né? O Senhor é o Deus que abençoa espiritualmente, financeiramente, amém? Então, creia que o Deus que ouviu a oração de Jabes pode te responder também. E o texto, o versículo 10, né, finaliza dizendo o seguinte: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Deus respondeu à oração dele. Creia na palavra do Senhor, creia nas promessas de Deus para a sua casa, para a sua família. Assim como Deus ouviu a oração de Jabes,
ele pode ouvir também a sua nesta noite, amém? Martim Lutero disse essa frase: a oração é o respiro da alma, amém? Então fique com esta palavra. Resumindo aqui, os 5 pedidos espetaculares da oração de Jabes foram o seguinte: abençoa-me muitíssimo. 2, amplia os meus termos. 3, seja a tua mão comigo. 4, guarda-me do mal. 5, guarda-me da aflição. Amém? Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Amém? Creia nesta palavra. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. Jesus disse em João 16, 33. Amém? A breve tribulação, a breve momentânea tribulação que nós estamos passando não se deve comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então creia nesta palavra que a tribulação, a angústia não pode nos separar do amor de Deus, como está em Romanos 8,35. Amém? Glória a Deus, eu quero fazer uma oração para Deus abençoar a sua vida. Pai, nós ouvimos a tua palavra, as tuas mãos esteve sobre Jabes, o Senhor ouviu a oração dele, concedeu o que desejava o seu coração, e eu oro pela tua filha que se encontra enferma, o teu servo que precisa de uma resposta, de um milagre. Abre as portas que estão fechadas, quebra os laços, muda os cativeiros, Senhor, visita os teus filhos nesses vales, nesses desertos que eles estão passando. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa-os para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um grande abraço em nome do Senhor Jesus.